Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser aqui um vídeo de produção de um trilho de mesa no modelo abacaxi. Já tem um tempo que eu tô incomodada para fazer esse trilho nessa cor e assim, não é encomenda, tá? Vai estar na pronta entrega. Eu tô com dois trilhos também no cru, um cru com brilho dourado e o outro todo no cru, no barbante comum, né? E aí, toda vez que eu vejo esse barbante, né, é o amarelo canário da Cadore, eu fico assim imaginando um trilho no modelo abacaxi. E aí, como aqui tá calmo, entre aspas, né, esses dias, eu resolvi fazer aqui esse trilho. E aí, tô aqui com os materiais, né? Um cone fechado do amarelo canário, as pérolas, também aqui em tons de amarelo, e essa etiquetinha em acrílico, também aqui no amarelo. Ela tá com a película, tá? E aí, quando eu vim mostrar o resultado do trilho, eu vou estar retirando a película dela, mas ela é lá da NASA Personalizados. Eu vou estar deixando aí o link do site ou o número do WhatsApp aí na descrição ou nos comentários do vídeo. E olha como é linda essa etiqueta. Olha o brilho dessa etiqueta, é linda demais. E, sinceramente, é, em breve eu quero estar adquirindo mais. Eu fiz aí uma compra, né, de algumas unidades e já tá acabando, mas eu gostei demais dessas etiquetas, tá? Achei elas muito bonitas, muito mimosa. Essa daqui, se eu não estiver enganada, eu acho que é a de 1,5, mas pra mim aqui ela é o tamanho ideal, tá? Eu uso elas nos suplás, nos trilhos e enfim, né? Então agora eu vou estar crochetando e volto aí com o resultado. Vou voltar com o trilho já pronto, tá ok? Então aí esses são os materiais que eu vou estar adquirindo, né? Essas pérolas aqui, eu não sei o nome. Eu vou dar uma pesquisada na internet. Se eu achar o nome delas, eu deixo o nome, tá? Mas eu vou até procurar saber onde é que vende, que eu gosto delas assim. E eu tenho três tamanhos dela. No caso aqui é uma média, não sei se vai dar pra ver bem aí. E tem ela menorzinha também, como essa daqui, ó. É, ela é bem pequenininha. Depois, quando eu voltar aqui, eu mostro os outros tamanhos dela. Eu gosto demais dessas pérolas. E aí, depois eu quero até ver se eu encontro mais delas ou alguma pérola em um formato aí um pouco mais diferente. Bom, enfim, eu agora vou estar crochetando e volto aí com o resultado, tá? Bom, voltei aqui agora já com o resultado, com a peça toda finalizada. Já coloquei a etiqueta, já coloquei o tassel, já fiz os arremates. A única pendência aqui que eu tenho com essa peça é finalizar o vídeo e fazer aqui somente esse acabamento aqui do tassel, tá? Que eu acabei esquecendo de aparar aqui essas pontinhas, tá? Então, assim, sendo bem sincera, que poderia passar tranquilamente, porque não tem, assim, pontas muito grandes e pequenas, né? Não tem tamanhos muito diferentes, mas eu gosto de deixar aqui tudo bem retinho, tudo bem certinho, tá? Então, aqui eu passaria a tesoura só para acertar essas pontinhas aqui que estão um pouco maior. E aí, depois eu faço isso, tá? Então, né, vamos lá. Eu fiz aqui o tassel, e aí, enquanto eu tava produzindo o tassel, eu queria colocar aqui um algo a mais, um detalhe a mais, e eu iria colocar aqui duas pérolas laranja. Só que aí, depois eu resolvi testar também com a bege, e sinceramente, essa bege, ela me encantou mais, tá? Eu acabei optando por ela. Achei ela mais interessante aqui para esse resultado que eu queria. A laranja, ela chama um pouco mais de atenção. Eu acho que eu tenho até uma foto com o tassel laranja. A qualidade da foto não tá muito boa, mas eu acho que eu vou deixar passando aí na tela, tá? E eu gostei também do laranja, só que sendo bem sincera, no final das contas, essa composição aqui acabou ganhando meu coração, tá? É, E aí, tem um detalhe que é a primeira vez que me acontece. No início do vídeo, quando eu vim gravar a abertura, eu tinha mostrado a etiqueta amarela, tá? Essa daqui é a etiqueta dourada.
E eu não sei o que aconteceu, mas a etiqueta amarela, como diz a minha mãe, abriu o chão e entrou dentro. Porque eu já olhei no meu carrinho, não tá. Já olhei na caixa que fica aqui com os materiais, não tá. Já procurei aqui em todos os lugares possíveis e que eu consegui me lembrar até o momento e não encontrei essa etiqueta de jeito nenhum. Eu não sei se porventura caiu no chão e meu esposo acabou levando um lixo. Não passa nada que possa ter acontecido com essa etiqueta pela minha cabeça. E por incrível que pareça, é a primeira vez que me acontece dessas etiquetas sumirem, tá? É, tem a transparente, que eu nunca perdi nenhuma. E aí essa de cor, né, ela é um amarelo bem vibrante, então assim, é meio difícil, tá? A não ser que fosse assim pelo avesso, que o avesso dela é acinzentado, né? Então, acredito que se passaria aqui pelo avesso. Mas não faço a mínima ideia do que aconteceu com essa etiqueta. E aí eu resolvi aqui colocar a dourada mesmo, tá? Me dei por vencida, acabei colocando a dourada mesmo e deixei aqui. E aí depois, se eu achar amarela, eu utilizo em algum outro trabalho, né? Fazendo aí alguma outra coisa. É, o trilho, eu aumentei aqui uma carreira, né? Fiz aqui como eu tô fazendo ultimamente. Aumentei aqui essa uma carreira na videoaula da Maria Luísa. Ela finaliza essa parte aqui, né? Ela faz aqui essa argolinha e daqui já vem fazendo aqui essa parte aqui, essa união dos leques, tá? E aí aqui eu acrescentei mais uma carreirinha, acrescentei essa carreira aqui, né? Que aí me ajuda a crescer um pouco mais a peça, numa diferença pequena, né? Mais ou menos aí 3, 5 centímetros, a depender aqui da espessura do fio e da agulha que eu estou utilizando, tá? Então dá em média aí entre 3 e 5 centímetros. E que para mim tá bom, tá? Faz diferença sim. Mas eu gosto desse resultado que, acrescentando aqui esse ponto, ele dá. Então aí eu acrescentei. Eu tinha uma sobrinha desse mesmo amarelo, que foi até uma que eu usei no centro de mesa flores. E aí eu já aproveitei, já coisei aqui, porque quando eu tenho, já utilizei aqui, quando eu tenho o fio, que ele é o mesmo lote, e eu tenho assim uma quantidade razoável, né? Eu já dou início à produção por essa sobrinha, tá? Eu consegui fazer a parte inicial quase toda com essa linha. E eu fiz, acho que faltando uma carreira para começar essa. Eu fiz aqui até a penúltima carreira dessa parte redonda. Eu só não vou lembrar agora onde está a emenda. Onde está a emenda que eu faço questão de disfarçar ela o máximo possível. E aí, quando eu preciso achar, eu tenho que sair caçando. Tenho que sair caçando ela até. Mas acho que eu encontrei aqui. Ó, então, no caso, aqui é a penúltima volta, né? Antes da carreira de acabamento. E aqui tem um nozinho, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas aqui tá o nozinho da emenda, tá? Então, aí eu consegui, né, fazer até aqui e com a sobrinha. Agora, eu só não lembro quanto eu tinha, né, assim, na questão de peso, mas por aí já dá para ter uma noção. E aí, né, como eu não ia guardar duas sobrinhas do mesmo fio com o mesmo lote, eu inicio assim trabalhos que dá para fazer. Se é uma sobrinha pequena, tipo assim, 30 gramas, eu consigo fazer a redinha da tampa do vaso de um jogo de banheiro, né? Qualquer jogo de banheiro que eu estiver fazendo, vai ser aí em média 30 gramas a redinha. Já utilizei também para fazer tassel em tonalidades assim aproximadas, né? Lotes diferentes, mas que estavam ali bem próximos, e aí a gente só percebe quando a gente encara bem. Então, aí, como eu tinha uma quantidade assim razoável, eu fiz o tassel, né? Que foi até
no trilho verde desse que eu fiz ano passado, que foi até uma versão maior dele. E aí o tassel eu fiz com um lote diferente. Não dá muita diferença, né? Mas sim tem ali uma leve diferença entre um fio e outro. E aí eu utilizei para fazer o tassel. Então, quando eu tenho sobras assim, eu vou sempre utilizando o máximo possível, tá? Então tem peças que eu pego, faço uma carreira. No quesito assim do trilho, desse trilho aqui em questão, o único lugar que eu ousaria aqui fazer algo com uma tonalidade diferente seria aqui o tassel, né? Então eu já fiz esse trilho com fio dourado, com brilho da Euroroma, né? O preto com dourado, o cru com dourado e vermelho com dourado. E aí os três eu fiz o tassel com fio de seda dourado, tá? Eu gostei bastante do resultado, me encantou bastante. Então, assim, seria aqui o único lugar que eu faria algo diferente, né? Seria aqui nessa questão do tassel. Então, aqui, por exemplo, eu também poderia colocar um tassel de qualquer outra cor. Poderia colocar aqui um cru, um branco, ou alguma outra cor, assim, que acha interessante. No caso aqui, um laranja, a depender do gosto da pessoa, né? E, enfim, outra tonalidade de amarelo, aqui também cairia super bem. Mas eu gosto assim de que o tassel tem ali um contexto com a peça, tá? Então, nesse caso, assim, do barbante que tem um fio dourado junto, eu fiz o tassel todo no dourado. Eu gostei desse resultado. As minhas clientes aqui também gostaram, né, dele assim, desse jeito. E, enfim. Bom, então, sem mais delongas, tá? Vou passar aqui o peso e abrir ele aqui na mesa para passar a medida, porque eu ainda não medi. E sendo bem realista, eu nem sei nem o peso, tá? Que eu ainda não pesei. Mas acredito eu que ele não dê muita diferença aí em comparação aos outros que eu fiz, porque eu segui aqui o mesmo passo a passo, fui fazendo aqui do mesmo jeito. Então, ó, balança zerada, 393 gramas, e aí tá na média. Eu não vou lembrar bem agora aqui de cabeça quanto ficou o peso das outras vezes que eu fiz, mas pelo que eu consigo me lembrar é essa base de preço, porque eu sempre falo que é um trilho que fica 400 gramas, tá? Então, eu sempre quando eu vejo assim alguma sobrinha que eu penso em fazer, eu sempre tenho que falar assim, aqui tem que ter pelo menos 400 gramas para me conseguir fazer, tá? Então tá aí 393 gramas. Eu acho ele bem econômico, eu acho ele bem ok. Eu consigo fazer ele em um dia de produção, tá? Como eu já expliquei algumas vezes, no meu dia, eu conto aqui meu dia assim, por exemplo, hoje aqui é quinta-feira. Eu, às vezes, consigo acordar 5 horas da manhã, principalmente quando meu esposo está trabalhando, né? Então, aí eu acordo junto com ele. Ele acorda às 4h30, né? E aí, eu acordo um pouquinho depois que ele, ou às vezes junto com ele. Só que eu espero ele sair de casa para poder levantar, tá? Eu gosto de dar essa privacidade, essa tranquilidade a ele, dele poder se organizar no tempo dele, né, dele poder fazer as coisas do jeito que ele quer, sentar ali, calmo, tranquilo, até porque falar que nem ele, a alma dele demora um pouco para voltar pro corpo, tá? Então, eu gosto de deixar ele bem à vontade, ele bem tranquilo. E aí, só depois que eu vejo que ele já se organizou e que ele não tá precisando de ajuda em nada, é que eu levanto. E aí, normalmente, é quando ele já tá saindo. Então, isso é por volta de umas 5h30, mais ou menos. É aí o horário que eu levanto. E daí, quando eu consigo fazer isso, eu já vou crochetar. E aí, crocheta até umas 8h30, 9 horas, ou até um horário que dá uma fome, a fome aperta. Aí eu paro, vou tomar um café, e aí eu já começo a fazer algumas coisas dentro de casa, já começo a dar uma leve organizada dentro de casa. E aí, quando é por volta de 10h30, 11 horas, se não for trabalho que ele leve o almoço, eu paro e vou botar o almoço no fogo, né? E aí, assim que eu termino o almoço, eu volto a crochetar de novo e assim vou levando aí o meu dia, tá?
Então, todo momento livre que eu tenho, eu crocheto. Então, assim, em um dia, assim, desse jeito, que eu consigo acordar ali por volta de 5, 5 e meia da manhã, até o final do dia, eu consigo fazer um trilho desse, tá? Então, aí, em um dia meu aqui, normal de produção, eu consigo fazer. Se porventura for um dia que esteja muito corrido, eu só consigo, assim, pegar ali o crochê em alguns momentos e por pouco tempo, eu faço aí ele em 2 dias, tá? Então, eu inicio em um dia e finalizo no outro. Mas nunca passou mais do que um dia, tá? E, como eu já disse, eu não crocheto o tempo todo que eu tô acordada, nem o tempo todo que eu tô em casa. Então, assim, eu crocheto no meu tempo livre, tá? Nos meus momentos. Então, aí eu consigo, assim, eu consigo produzir ele em um dia. E deixa eu ver se eu não me perdi aqui no que eu tava raciocinando. Ah, sim, eu ia passar a medida do trilho, que eu não passei. Nisso, fui conversando e já abri aqui o trilho, tá? Então, ó, a medida aqui dessa parte redonda, sem esticar nem nada, ela deu aqui 35 centímetros. E aí, deixa eu ver se aqui dá pra ver melhor. Não, deixa eu passar aqui. Acho que aqui dá pra ver. E aqui, a parte mais larguinha dá 38 centímetros, tá? Sem esticar nem nada. Então, aqui, se for dar uma organizada, se for dar uma arrumadinha nele aqui direitinho, ele até fica um pouco maior, tá? Então, aqui, ó, só nessa ajeitadinha que eu dei, sem corte nem nada, daqui 41 centímetros, tá? E o comprimento, eu confesso que não medi ainda, mas eu já gostei dele bastante, tá? Porque a minha mesa, ela tem 1,20 de comprimento e, ó, aqui tá passando um pouquinho e lá a ponta também tá passando um pouco, tá? Então, aqui eu já sei que tá passando aí de 1,20 m. Então, eu vou pegar aqui e vou botar aqui bem na pontinha. Lembrando que eu não meço o tassel, tá? Então, aqui, ó. O meu tassel, ele fica com 15 centímetros. Então, aqui só de tassel, eu tenho 30 centímetros de tassel. E aí, aqui eu vou botar bem na pontinha. Deixa eu segurar aqui para não correr. Ó, então, de ponta a ponta, sem o tassel, lembrando, ele tá dando 1,31 m, tá? Normalmente ele fica com 1,20 m. E aí, eu gostei bastante, tá? Se eu não estiver enganada, acho que ele fica sempre mesmo com 1,20 m. Então, se eu tenho 15 centímetros de tassel e ele deu 1,30 m, então aqui eu vou ter 1,60 m ao total aqui de trilho, tá? E eu tô bem encantada com ele. Ó. Então, não repare aqui minha bagunça, tá? Que ali é um notebook, tem as embalagens e uma caixinha ali da bagunça. Mas, vamos focar aqui, tá? Ó, o tassel. Eu gostei bastante desse resultado desse trilho. Esse amarelo, ele me encanta demais. Eu gostei bastante dele. E o fio da Cadore, sinceramente, sem comentários, tá? Não tenho do que me queixar. Eu gostei bastante. Eu já experimentei 3 cores da Cadore e todas as 3 cores, sinceramente, não deixou a desejar. E, inclusive, ano que vem, eu tô pensando aqui em manter 2 marcas apenas aqui no meu ateliê, tá? E com quase aí 100% de certeza, uma dessas marcas vai ser a Cadore, tá? Porque eu gostei demais da maciez. Eu ainda não sei sobre a questão do desbotamento, porque no presente momento que eu tô gravando esse vídeo,
o único fio da Cadore que eu tive contato, assim, com questão de lavagem foi um fio vermelho. E que eu lavei ele, precisei lavar. E aí eu deixei ele na água mais de 24 horas, porque eu tenho uma encomenda com vermelho e cru. Deixa eu até pegar aqui. Com vermelho e cru. E dentre todas as marcas que eu tenho aqui no momento, né, que é Crochética e Euroroma, Crochética e Euroroma, as duas estavam desbotando bastante. E aí eu comprei o Cadore para experimentar. E aí o Cadore ele também soltou tinta, tá? Então todas as três soltou tinta. Só que entre as três, a Cadore foi a que menos soltou tinta. E aí eu percebi que depois de um tempo ele já não estava mais soltando tinta. Então esse daqui, por exemplo, é uma linha já que eu lavei. Deixa eu pegar o cone fechado ali para me mostrar que não está tendo diferença. Então, voltei aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar bem, mas eles são o mesmo lote. Eles são o mesmo lote e por aqui já se percebe que não tem diferença, tá? Então, assim, esse daqui, que já tá no suplá, eu lavei ele e deixei ele de molho mais de 24 horas, bem mais de 24 horas, né? Que era para mim se certificar de que toda a tinta que tava soltando iria parar de soltar, tá? Então, aí eu fiz esse teste, lavei, né? Deixei mais de 24 horas. Depois aqui eu fiz um enxágue e coloquei ele para secar e não desbotou mais nada. Depois ainda eu peguei ali um outro pedaço do fio e fiz aí novamente uma lavagem para mim se certificar de que não iria soltar mais tinta, tá? Quando a minha cliente fosse lavar. E, sendo bem sincera, não soltou mais tinta, não sobrou nada, tanto é que eu já me senti segura aqui a iniciar a minha encomenda, tá? Mas eu não acrescentei nada na água, não acrescentei sal, não acrescentei vinagre, nem nada. Foi somente água e sabão. Quando eu faço meus testes aqui, eu não acrescento nada, porque assim, eu já ouvi dizer que o sal preserva a cor, e eu utilizo sal em algumas lavagens de roupa aqui minha. Já ouvi dizer que vinagre também ajuda a preservar a cor e prende a cor no tecido. E, sinceramente, eu não vou fazer esse tipo de indicação para minha cliente, sendo que no dia a dia a pessoa dificilmente vai fazer isso, tá? Não é todo momento que a pessoa está disposta a estar fazendo misturinhas, a estar fazendo receita. Sendo bem sincera, muitas das vezes a pessoa não está nem disposta a lavar como a gente recomenda, a estender a peça como a gente recomenda. Imagine lá fazer misturinhas para preservar a cor, para manter a cor, etc e tal. Então, assim, vou botar aqui a cada 10 clientes, talvez uma faça isso, né? Mas geralmente as pessoas estão à procura de praticidade, de facilidade, tá? Então, assim, acredito que da mesma forma que eu procuro uma facilidade, procuro algo que melhore o meu dia a dia, que melhore o meu trabalho, acredito eu também que as pessoas também queiram isso. Ainda mais nos últimos tempos que a gente vive em uma correria danada, né? Então, eu faço de tudo para facilitar a vida dos meus clientes, tá? Então, assim, eu já tive a experiência com a Supremo, e inclusive eu fiz até esse mesmo modelo com fios da Supremo. E por incrível que pareça, por mais que tem muita gente que fale mal da Supremo, mas tá aí uma marca que, nesse quesito de desbotamento, no quesito de mancha, todos os testes que eu fiz, a Supremo ela passou no teste, tá? E esse daqui, ele é feito com o Supremo. É um vermelho mais fechado, é um vermelho um pouco mais escuro, pelo menos esse lote aqui. E eu gostei, tá? Desse resultado dele. Eu fiz o teste, fiz bastante teste com ele. Ele não desbotou, ele não soltou nenhum resquício do vermelho na água. Então, assim, eu gostei bastante. Esse cru também é da Supremo. Ele é macio, tem algumas cores que ganhou meu coração com a Supremo, tá? E meu único problema com a Supremo é
o mesmo que eu vejo aí nas outras marcas também, tá? Que alguns fios, a questão de espessura e algumas cores, até então, que eu já tive contato, algumas cores em específico, tem a questão, assim, de algumas pluminhas, né? Que, segundo eu já fui informada por algumas fábricas, é o que representa ali os 85% das outras fibras, tá? Então, essas pluminhas, são essas manchas que a gente encontra no fio, etc. Pelo menos foi isso que foi passado para mim, tá? Se for uma justificativa da marca para embasar o problema do fio, eu não sei, eu não tenho como garantir. Mas isso foi o que eu fui informada, né? Então, que essas pluminhas, que esses pingos de outras cores que a gente encontra no fio, né? Ela tá inclusa ali nos 15% de outras fibras. Bom, então, vamos voltar aqui, né, ao foco do vídeo. Eu gostei da Cadore, tá? Achei bem macio. No caso, já utilizei um areia, esse amarelo canário e agora o vermelho. Todas as três cores que eu utilizei estavam bem limpas. Não achei, assim, resquícios de outras cores, ao ponto até de ter que estar parando o trabalho e estar tirando. Eu não tive esse problema. Eu gostei bastante. E eu pretendo futuramente estar investindo aí mais na marca Cadore aqui no meu ateliê, tá? Bom, então é isso. De esse amarelo, eu não fiz teste de desbotamento, não fiz teste de transferência, de cor, nem nada. Porque também, assim, ele aqui é trabalho cor única. E a outra peça que eu fiz... Aliás, não, eu acho que eu já fiz. Que eu fiz, o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi um jogo de banheiro no modelo Mari. Esse amarelo com cru, tá? E aí eu lembro que eu fiz o teste de mecha e não... o teste de mecha... O teste de mancha e não passou, tá? Não transferia, não desbotava. Então, assim, eu gostei bastante da Cadore e eu pretendo aí futuramente estar comprando, tá? Então, assim, voltando aqui pro foco do trilho, o valor de venda desse trilho aqui é de R$ 100, tá? Já passei a medida tudo direitinho e tudo mais. A videoaula, eu vou deixar aí nos comentários o link do passo a passo, que é da Maria Luísa Crocheteria. E aí, lembrando, né, como eu já disse, acho que 2 vezes, a única diferença aqui que eu fiz para a videoaula dela foi que eu aumentei aqui essa uma carreira, tá? Ela finaliza aqui somente com essa argolinha e daqui já passa aqui para essa união dos leques. E aí aqui eu acrescentei essa uma volta aqui, tá? Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!